Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo. Olá, família, graça e paz. Passando aqui para compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. E na minha última palavra, eu disse que iria estar trazendo uma abordagem por 12 semanas. E nós estamos agora indo para nossa segunda semana. E eu disse que teria como base Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ou seja, Deus ele está pedindo a Israel que ele ande no temor do Senhor, que ele viva em plena obediência ao Senhor, que ele ame ao Senhor e que ele possa servi-lo ao Senhor. Esses 4 pontos, temor, obediência, amor e serviço, é o que Deus requer de nós hoje também. Que nós possamos viver no temor do Senhor, que nós possamos viver em obediência à palavra do Senhor, que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e que nós possamos servi-lo, servindo a Deus e servindo ao próximo. Esse é o nosso papel. Neste nosso segundo encontro, eu queria então trazer para você, abordar com você, por que deveríamos temer ao Senhor. E faço um convite para você, para que você possa compartilhar desta reflexão com os seus vizinhos, que você possa amar os seus vizinhos. Eu sei que é difícil, confesso para você, que às vezes, tem pessoas que querem correr do vizinho, mas à luz da palavra de Deus, corra para cima do seu vizinho, ore por ele, ame o seu vizinho, busque oportunidade para que você possa compartilhar com o seu vizinho da palavra de Deus. Então, por que deveríamos temer ao Senhor? O ato de temer ao Senhor pode ser difícil de compreender, porque o temor é frequentemente associado com emoções negativas. Nós tememos porque alguém ou está nos subjugando, ou está em cima de nós, ou de repente é uma empresa, é um chefe, é um gerente, e fica no nosso pé, então existe por ele ali um certo temor. Entretanto, no contexto de nosso relacionamento com Deus, temer ao Senhor tem um significado profundo. E nesta reflexão, neste estudo, nós vamos nos aprofundar no porquê devemos temer ao Senhor. E neste momento, nós iremos descobrir o poder transformador do temor ao Senhor, seu impacto em nossas vidas e as bênçãos que vêm de praticar esse temor. É exatamente isso que você ouviu. Existem bênçãos quando nós praticamos o temor ao Senhor. E o primeiro ponto que eu quero trazer com você aqui é reconheça a autoridade suprema de Deus. Reconhecer a autoridade suprema de Deus. Eu particularmente, eu sei reconhecer, e eu acredito que você também deve saber isso, né? Reconhecer a autoridade de alguém. Quando você está sob a autoridade de alguém, você então reconhece que aquela pessoa, ela está superior a você. Então nós precisamos reconhecer a autoridade suprema de Deus. Em Provérbios 9:10, Deus diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Temer ao Senhor significa reconhecer sua autoridade suprema sobre toda a criação.
Reconheça que Ele é o Deus soberano, que Ele é o Deus digno de sua reverência e de sua obediência. Esse temor nos coloca em uma posição de admiração pela majestade dele e nos impulsiona a aproximarmos-nos dele humilde e respeitosamente, de nos humilharmos diante da autoridade de Deus, de nos achegarmos diante dele com um coração quebrantado, com um coração humilde. O segundo ponto, entenda aí a santidade de Deus. Isaías 6,3, o profeta diz assim, ele registra a declaração de seres celestiais, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O temor do Senhor resulta do entendimento de sua santidade. Santo, santo, santo. A santidade de Deus o distingue como totalmente perfeito e puro. Ele revela o contraste enorme entre o caráter perfeito de Deus e nossa natureza caída. Esse temor nos compele a aproximarmos-nos dele com um senso de profunda ou de profundo admiração e reverência pelo nome do Senhor, que é santo, santo e santo. Depois nós devemos reconhecer a justiça e a retidão de Deus. Eu disse que nós precisamos entender de estar sob a autoridade de alguém. E agora reconhecer a justiça e a santidade de Deus. Salmos 33:5, o salmista diz assim, ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Temer ao Senhor envolve reconhecer sua perfeita justiça e retidão. Deus é o juiz supremo que define o que é certo e pune o que é errado. Este temor nos lembra que nossas ações têm consequências e nos encoraja a viver em obediência aos seus mandamentos, sabendo que Ele é um Deus justo. E quando a Bíblia fala que do temor nos lembra das nossas ações, que isso tem consequência, e a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado ele gera morte, ele gera afastamento de Deus, ele gera o distanciamento do homem de Deus. Por isso o homem precisa reconhecer a justiça e a retidão de Deus e se aproximar dele e passar então a temer ao Senhor. Depois nós devemos desenvolver uma perspectiva correspondente à grandeza de Deus. Você já parou para imaginar a grandeza de Deus? Eu não sei se quando você viaja, você costuma lá no interior, que você para assim, sai à noite e olha para o céu, aquela imensidão de estrelas. Você já parou para pensar na grandeza de Deus, na grandeza da criação de Deus? Meu querido, isso é maravilhoso. Você ficar em pé, ouvindo o cricrilar dos grilos, o quachar dos sapos, ali naquele silêncio absoluto, mas contemplando a grandeza da criação do Senhor. Salmo 95:3, o salmista diz, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Temer ao Senhor nos ajuda a entender a magnitude da sua grandeza. O temor nos permite ver o Senhor como Criador do universo. É você parar e contemplar a criação. Aquele que tem todo o poder e autoridade. Ele coloca em perspectiva a nossa existência finita
e nossa total dependência de sua soberania e força infinitas. Essa dependência de Deus é algo tremendo. É algo tremendo. Na terça-feira, eu tive que socorrer minha esposa para o médico. Como eu falei aqui, por isso nós não oramos. E eu estava vindo da igreja, eu estava num culto, quando a minha filha me manda uma mensagem dizendo: pai, a mãe está sentindo muita dor, vem para casa. O culto estava no finalzinho. Então nós terminamos o culto e eu compartilhei com a igreja assim: irmãos, por favor, orem pela minha família. A minha esposa está em casa agora com muitas dores e eu estou indo para socorrê-la. E a irmã Lucy, que dirigiu o culto, me disse: pastor, nós vamos orar agora. E a igreja orou naquele momento comigo e eu saí dali, vim embora. E no caminho eu vim orando e pedindo: Senhor, tenha misericórdia da vida da Ana. Senhor, que possa chegar em casa, ela esteja já sem dor, Pai. Mas eu cheguei em casa, ela estava com dor e chorando de dor. Chorando de dor. E aí eu disse: Senhor, então nós vamos para o médico. Prepara um médico para atender minha esposa, Senhor. Meus queridos, e Deus preparou uma médica. Olha, que médica, que doutora. Atenciosa, no cuidado. Ela esteve ali junto com a Ana no tirar o sangue, na fazer o eletro do coração. Isso, a dependência do Senhor, depender dele para tudo. Não é achar que eu posso porque eu sou melhor. Não, eu não sou melhor. Você não é melhor. Nós dependemos completamente do Senhor. E ela acompanhou todo o processo ali da coleta de sangue, do eletro do coração, examinando e acompanhando, sabendo como estava. Isso é dependência de Deus. Deus foi fiel em nos abençoar naquela noite. E por fim, cultive um coração de sabedoria e humildade. Provérbios 15:33, nós temos: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Que palavra, né? O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade vai anteceder a honra. Temer o Senhor leva a um coração de sabedoria e humildade. Ou seja, nós precisamos ser humildes, precisamos temer ao Senhor. O temor nos dá uma visão e compreensão dos caminhos de Deus, guiando nossas escolhas e decisões. Ele nos mantém humildes, reconhecendo que somos sua criação e que a honra verdadeira vem do alinhamento de nossas vidas com a vontade de Deus. Ou seja, a minha vida, ela precisa estar alinhada à vontade de Deus. Não é fazer o que eu quero, é fazer a vontade de Deus, é andar alinhado à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós o temamos onde quer que nós estivermos. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós testemunhemos dele onde quer que nós estivermos. A vontade dele é que a nossa vida reflita o caráter de Deus na vida das pessoas, pelo que ele tem feito por nós, pelo que ele tem feito por mim e feito por você. E para concluirmos, o temor do Senhor abrange o reconhecimento da autoridade suprema de Deus, de sua santidade, de sua justiça e retidão. O desenvolvimento de uma perspectiva adequada à sua grandeza e o cultivo de sabedoria e humildade. Ao praticarmos o temor do Senhor, nós nos colocamos em uma posição onde podemos experimentar o poder transformador dele em nossas vidas. Que o temor do Senhor molde nossa perspectiva, guie nossas ações e nos aproxime daquele que é digno de toda a admiração. Você tem admirado o Senhor? Você tem olhado para a criação e exaltado o Criador diante de tudo aquilo que Ele tem feito por você? Olhe ao seu redor por um instante e veja quantas pessoas estão numa situação pior do que a sua. Quantas? Olhe ao seu redor agora e quantas pessoas estão no hospital, desenganadas pela medicina, desenganadas pelo homem, mas Deus ainda não deu o veredito final. Olhe quantas famílias estão sofrendo por estar longe do Senhor. Eu convido você então, neste dia, a refletir sobre isso e buscar entender por que você deve temer ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família.